Os eleitos possuirão luz, alegria e paz, e herdarão a terra. Mas tu, que não és santo, serás amaldiçoado. Então a sabedoria será dada aos eleitos, todos os que viverão, e não transgredirão por impiedade ou orgulho, mas humilhar-se-ão, processando prudência, e não repetirão transgressão. Eles não condenarão todo o período das suas vidas, não morrerão em tormento e indignação, mas a soma dos seus dias se completará e envelhecerão em paz, enquanto os anos de sua felicidade se multiplicarão em alegria e com paz para sempre, em toda a duração de sua existência. Capítulo. E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progenie dos homens, e geremos filhos. No texto aramaico lê-se sentinelas, JT Milik, Aramaic Fragments of Qumran Cave. Então seu líder Samiasa disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo seu número era 200, os quais descendiam de Ardes, o qual é o topo do monte Armon, de Ardes. Ou, nos dias de Jared, R.H. Charles, Edema and Trans, The Book of Enoch, Oxford. Aquele monte, portanto, foi chamado Armon, porque eles tinham juardo sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Mount Armon, ou Monte Hermon, deriva seu nome do hebreu Eren, uma maldição. Estes são os nomes de seus chefes: Samiasa, que era o seu líder, Uracabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Asqueel, Saracnial, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Sansaveel, Ertael, Turel, Yomiael, Arazial. Estes eram os prefeitos dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. O texto aramaico preserva uma lista anterior dos nomes destes guardiães ou sentinelas: Semi-Hazá, Artkof, Ramtel, Cocabel, Ramel, Daniel, Zequiel, Baraquel, Azael, Hermoni, Matarel, Ananel, Estauel, Samsiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel e Radiel, Milik, peixa 151. 10 Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. O texto grego varia consideravelmente do etíope aqui. Um manuscrito grego acrescenta a esta secção: E elas, as mulheres, geraram a eles, as sentinelas, 3 raças, os grandes gigantes. Os gigantes trouxeram, alguns dizem mataram, os Nafelim. E os Nafelim trouxeram ou mataram os Eliúde. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Veja o registro no livro dos Jubileus, cuja estarura era de 300 cúbitos. Estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então, eles voltaram-se contra os homens a fim de devorá-los. E começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. RH. Charles nota que esta frase pode referir-se à destruição de uma classe de gigantes por outra. Então, a terra reprovou os injustos. Capítulo 8. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas,
o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Amazaraque ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas. Astrólogos Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Capítulo 9. Então Miguel e Gabriel, Radael, Surial e Uriel olharam abaixo desde os céus e viram a quantidade de sangue que era derramada na terra e toda a iniquidade que era praticada sobre ela, e disseram um ao outro: Esta é a voz de seus clamores. A terra desprovida de seus filhos tem clamado, mesmo até os portões do céu. E agora a ti, ó Santo dos céus, as almas dos homens queixam-se dizendo: Obtém justiça para conosco com o Altíssimo. Então eles disseram ao seu senhor, o rei: Tu és Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. O trono de tua glória é para sempre, e para sempre seja teu nome santificado e glorificado. Obtém justiça para conosco. Literalmente, traz julgamento para nós do Tu fizeste todas as coisas. Tu possuis poder sobre todas as coisas, e todas as coisas estão abertas e manifestas diante de ti. Tu vês todas as coisas e nada pode esconder-se de ti. Tu viste o que Azaziel tem feito, como ele tem ensinado toda espécie de iniquidade sobre a terra, e tem aberto ao mundo todas as coisas secretas que são feitas nos céus. Samiazá também tem ensinado sortilégios, para quem tu deste autoridade sobre aqueles que estão associados contigo. Eles têm ido juntos às filhas dos homens, têm se deitado com elas, têm se contaminado e têm descoberto crimes a elas. Descoberto crimes. Ou revelado estes sinais. As mulheres igualmente têm gerado gigantes. Assim, toda a terra tem se enchido de sangue e iniquidade. E agora, vês que as almas daqueles que estão mortos clamam e queixam-se até ao portão do céu. Seus gemidos sobem, nem podem eles escapar da injustiça que é cometida na terra. Tu conheces todas as coisas antes de elas existirem. Tu conheces estas coisas e o que tem sido feito por eles. Já tu não falas a nós. O que, por conta destas coisas, devemos fazer contra eles? Capítulo 10. Então o Altíssimo, o Grande e Santo, falou, e enviou a Arsaial-Aliur, ao filho de Lameque, Arsaial-Aliur. No texto em grego, lê-se Uriel, dizendo: Diz a eles em meu nome, esconde-te. Então explicou-lhe a consumação que está prestes a acontecer, pois toda a terra perecerá. As águas do dilúvio virão sobre toda a terra, e todos os que estão nela serão destruídos. E agora, ensina-o como ele pode escapar, e como sua semente pode permanecer em toda a terra. Novamente o Senhor disse a Rafael: Amarra a Azaziel, mãos e pés, lança-o na escuridão, e abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá para sempre, cobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra, a qual os anjos corromperam, e anuncia vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, sua descendência, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído, e o que eles ensinaram. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o crime.
A Gabriel também o Senhor disse: Vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens. Traz-os e excita-os uns contra os outros. Faz-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não será deles. Bastardos, eles rogarão a ti, mas seus pais não obterão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna, e que eles possam viver cada um deles 500 anos. A Miguel, igualmente, o Senhor disse: Vai e anuncia seus próprios crimes a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá, eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso, ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Ele, Samiasa, destrói todas as almas viciadas na luxúria e a descendência das sentinelas, pois eles tiranizam a humanidade. Luxúria. Que todo opressor pereça na face da terra, que toda má obra seja destruída. A semente da justiça e da retidão apareça, e o que é produtivo torne-se uma bênção. Justiça e retidão serão plantados para sempre com prazer. E então todos os santos darão graças, e viverão até terem gerado milhares de filhos, enquanto todo o período, se sua juventude e seus sábados serão completados em paz. Naqueles dias toda a terra será cultivada em retidão. Ela será totalmente cultivada com árvores, e será cheia de bendições. Toda árvore de delícia será plantada nela. Vinhas serão plantadas, e a vinha que nela será plantada produzirá frutos para a saciedade. Toda semente que nela será semeada produzirá 1.000 por uma medida, e uma medida de olivas produzirá 10 prensas de óleo. Purifica a terra de toda opressão, de toda injustiça, de todo crime, de toda impiedade e de toda impureza que é cometida sobre ela. Extermina-os da terra. Então todos os filhos dos homens serão justos, e todas as nações me pagarão divinas honras, e me abençoarão, e todos me adorarão. A terra será limpa de toda corrupção, de toda punição e de todo sofrimento. Eu não enviarei novamente dilúvio sobre ela, de geração em geração para sempre. Naqueles dias, eu abrirei terouros de bênçãos que estão nos Seus, para que eu possa fazê-las descer sobre a terra, e sobre todos os trabalhos e labores do homem. Paz e equidade se associará aos filhos dos homens todos os dias do mundo, em cada uma de suas gerações.